Nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre tempo, de uma forma geral, né. Então, eu estava pensando hoje eu estava no mercado, né, e estava comprando algumas coisas, e aí eu parei para pensar, assim, por uns 10 segundinhos. Sabe quando você para para pensar: "Nossa, eu tô esquecendo alguma coisa, nossa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa", sei lá. E aí, ao mesmo tempo, eu parei para pensar que, assim, às vezes a gente, hoje em dia, não tem tempo para nada. A gente tem que estar preparado para tudo, a gente tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, né, então parece que você tem que ter alguma obrigação o tempo todo. Por exemplo, se você se pega em um certo momento ali, de repente, descansando, mesmo descansando você pensa: "Nossa, eu vou ter que estudar daqui a pouco, porque não sei o que, não sei o quê", ou "Nossa, eu vou ter que fazer tal trabalho", ou "Vou ter que ir trabalhar tal dia", ou mais tarde. Às vezes você pensa assim: "Nossa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar carne, tá faltando carne, depois eu tenho que ver o que que tá faltando". Então, o tempo todo parece que a gente tá ali numa correria, né, cheio de compromissos, que não param, são sempre tarefas e tarefas e tarefas o tempo todo. Então eu achei interessante isso e linkando, esse complexo que eu acho que talvez seja algo do dia a dia mesmo, né, das pessoas atualmente, linkando isso, parece que hoje realmente, principalmente para os jovens, o tempo está sendo muito escasso. Então, a impressão que dá, isso eu estava até conversando com a minha esposa, a impressão que dá é que antigamente você tinha tempo para as coisas, você conseguia se organizar, né? A gente estava comentando assim como na nossa idade, ali entre 26, 28 anos, até 30 anos, parece que as pessoas elas conseguiam conquistas muito mais cedo, de uma forma muito mais rápida do que hoje em dia, né? Então, às vezes aos 18 anos, 20 anos, a geração anterior já tinha carro, já estava trabalhando, conseguia juntar um dinheiro para poder, de repente, eh, viajar ou fazer um investimento, ou comprar uma casa, um terreno. E hoje em dia parece que não é assim, né? Eu noto que tem muito jovem da minha idade, assim, eu me considero jovem até, mas tem muitas pessoas da minha idade, mais novas, até um pouquinho mais velhas, que hoje tem um pouco disso, parece que não conseguem achar emprego, quando acham emprego é algo que elas não foram direcionadas ou preparadas para esse emprego, né? Então, por exemplo, engenharia. Você vai lá, faz engenharia, acaba caindo numa vaga onde a vaga poderia se encaixar facilmente em uma contabilidade, uma administração, e você segue a vida daquele jeito, né? Você também não vai jogar a oportunidade fora, porque você tem conta para pagar, então não dá para você ficar escolhendo muito. Então, e hoje, para você conseguir conquistar uma casa, você conseguir conquistar um terreno, parece que é tão difícil. Parece que é muito longe as coisas, então, de repente, um terreno ali você acha, dependendo do lugar ali, por mais de 100 mil reais, sendo que o pessoal, em média, ganha ali. A média salarial do brasileiro, pelo que eu vi, é um pouco mais de 3 mil. Então, quer dizer, como é que você vai se organizar para pagar um terreno, para depois construir uma casa, para depois você se estabelecer, né? Então, é muito complicado. Hoje em dia parece que está muito mais difícil tudo, né? E eu acredito que, assim, infelizmente, não vejo nenhuma melhora para esse cenário, assim. Eu vejo que isso afeta psicologicamente muitas pessoas. Acho que isso gera muita ansiedade. Acho que isso gera é, aquela vontade de querer logo conquistar as coisas. De repente você acaba, sei lá, mesmo que você conheça 50 pessoas que estão na mesma situação que você, aquela uma pessoa que você vê que deu certo, você, ao mesmo tempo que você fica feliz porque pelo menos você viu que alguém deu certo, você fala: caramba, olha o tempo que eu tô perdendo. Tipo, aquela pessoa já tá lá na frente, já tá conquistando várias coisas, já conquistou sua independência financeira, e você tá ali estagnado, você se sente estagnado.
E você se pergunta até onde vai ser isso, né? Porque a previsão não é de melhora, né? Muitos tentam ali fazer alguma graduação alternativa, alguns tentam pegar esses empregos colaterais mesmo, que é o que eu chamo, que não é da sua área, mas você acaba pegando por necessidade. Outros tentam, para quem tem condição, mudar de país, né? Então, hoje em dia a gente está tendo que lidar muito com essa, essa dificuldade em poder progredir da mesma forma que os nossos pais progrediam. E aí, por outro lado, eu já ouvi opinião de pessoas mais velhas, né? Que ao mesmo tempo parece que antigamente era mais difícil você ter algumas regalias que a gente tem hoje, como por exemplo, preço de refrigerante, preço de fast food, cerveja, churrasco, enfim, pelo menos o que me foi dito era que antigamente era mais difícil de você era mais raro você ter acesso a essas coisas, porém, ao mesmo tempo, se você trabalhasse, você conseguia estudar, aliás, você conseguia progredir em outras áreas, como você procurar uma casa, um terreno. Então, não sei, eu já ouvi esses dois lados, eu acho que, de uma certa forma, hoje em dia está muito difícil para todo mundo, muito difícil, até mesmo para quem tem condições, assim, de ter um bom estudo, condições de ter uma boa base, porque eu já conheci gente que estudou em escola particular, fez uma boa faculdade e não conseguiu conquistar nada. Aí você fala assim, mas às vezes a pessoa fez uma Unisquina, ou então, às vezes a pessoa chegou e foi só para presença. Cara, eu conheço casos de pessoas que foram na faculdade, não estudavam, não tinham, não demonstravam esforço nas notas, mas por fazer muita amizade conseguiu chegar em lugares que as pessoas que se esforçavam não chegaram. Inclusive eu vejo muito isso hoje, vejo bastante isso. Então, cara, é também a questão de inversão de valores, né? Isso tudo acaba confundindo. Eu acho que a nossa geração, ela está enfrentando uma transição muito significativa, onde há uma inversão de valores, onde você antigamente via que o trabalho compensava, que o estudo compensava, e aquilo dava um retorno para você mais para frente e uma estabilidade. E hoje você, por mais que você estude, por mais que você se esforce, isso não tem retorno. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, outras pessoas conseguem condições melhores por terem mais habilidades sociais. Então, é uma coisa complicada, eu acho que é uma transição muito forte que a gente está passando e é preciso ter a cabeça no lugar para poder administrar isso tudo, porque como eu disse, isso gera muita ansiedade, isso gera muita depressão, porque às vezes a pessoa tá lá em busca de uma condição e recebe vários nãos, e receber não em entrevista de emprego é uma coisa dolorosa, né? Porque a rejeição é uma coisa dolorosa. E aí você entra num LinkedIn da vida, você vê pessoas postando que você tem que insistir, que o sucesso tá logo ali, que receba 50 nãos para você só precisa de um sim, mesmo que você tenha 50 nãos. Mas é muito complicado, porque vai passando o tempo, você vai ficando mais velho, você vê que as coisas vão mudando, você vai ficando mais cansado, você vai baixando muito a sua régua, né? Porque no começo você tá ali empolgado, você tá querendo pegar um ritmo de serviço, um serviço que, cara, que você quer aprender e tudo mais. Aí vai chegando o tempo, você tem boleto para pagar, você tá lá morando com seus pais. E essa oportunidade nunca chega. Então, aquela oportunidade que vem de supetão, assim, que você fala, putz, não era o que eu queria, mas pelo menos às vezes é um começo, você pega, né? Então, assim, eu me peguei pensando muito nisso. E é preciso a gente resistir, se preparar, pensar muito bem no que a gente quer, fazer uma análise muito boa do que a gente quer
E porque quando eu era mais novo, eu analisei o que eu gostava e eu falei, olha, eu acho que eu quero engenharia. Acho que eu quero engenharia, eu gosto de números, eu gosto de projeto, eu gosto de carro. E infelizmente hoje, assim, você não tem mais isso de você trabalhar por amor, né? As contas estão altas, as oportunidades estão escassas, a concorrência está muito alta. Então, hoje eu acho que as pessoas estão se preparando de outra forma para poder ter um emprego, né? Mas enfim, só queria conversar um pouquinho sobre isso e assim que tiver mais alguma coisa que eu queira compartilhar, eu mando aqui no canal.